E fala galera do Motivação Nerd, aqui é o Pecente com vocês mais uma vez, trazendo um vídeo daqueles que vocês amam. E galera, esse é um vídeo onde eu vou trazer o mangá completo que eu falei pra vocês no último vídeo. Eu apresentei pra vocês o mangá Quando a Noite Cai e prometi a vocês que traria ele completo, bem detalhado, de uma forma que vocês vão adorar. Pelo menos eu tô gostando muito dessa forma. Então se você gostar deste vídeo, já vai dando like. Se você gosta desse canal, já dá like sem precisar de nada. Então galera, como eu falei, hoje eu vou trazer a história completa do mangá Quando a Noite Cai Vem comigo e vamos para essa história espetacular. O miserável é um gênio! E nós começamos a história e logo nós vemos que nós estamos em uma sala e o nosso personagem principal está chegando na sala junto com um homem chamado Senhor Imai. E muito provavelmente ele está conversando com um psicólogo. Ele pede obrigado pelo Senhor Imai ter ajudado ele quando a sua irmã foi assassinada. E ele diz que isso ajudou ele bastante. E ele diz que tem algo para mostrar ao Senhor Imai. E ele dá alguma coisa ao Senhor Imai e ele fica um pouco surpreso. E ele pergunta, um amuleto? E o nosso personagem principal, o Akaro, ele diz sim, eu quero passar isso para as pessoas que mataram a minha irmã há 8 anos. E ele diz que as pessoas que cometem crime ainda na adolescência, eles voltam para a sociedade e eles não são manchados. Ele não sai como aqui no Brasil, como ex-presidiário. Os seus rostos não são mostrados na TV. Ele não tem uma lista que mostra que ele foi preso alguma vez ou que ele cometeu algum crime. Eles saem ilesos, protegidos pela lei juvenil do país. E nada, nome, rosto, nada deles é levado ao público, pois eles cometeram os crimes ainda adolescentes ou ainda jovens. E essa lei protege eles de serem mostrados pela mídia para a sociedade conhecerem os seus rostos e os seus nomes. Mas o nosso personagem principal, o Akaro, ele conhece quem foi esses delinquentes que mataram a sua irmã. E a ideia que o Akura tem é que ele quer que os responsáveis pela morte da sua irmã, eles não se esqueçam daquilo que eles cometeram, daquele crime que eles cometeram. Ele coloca suas mãos no estômago, sentindo muita dor emocional, e ele diz que não há fim para a dor da família ou para a nossa dor, como ele mesmo diz. E ele pede para o Senhor Imai emprestar a sua ajuda, que é para entregar 3 amuletos aos 3 jovens delinquentes que estão próximos de sair da reclusão, já adultos, para a sociedade, como que nada tivesse acontecido. E o Senhor Imai pega esses amuletos e leva, mesmo possivelmente até com dúvidas, ele leva para entregar aos advogados dos 3 delinquentes que cometeram o crime contra a irmã de Wakuro. E logo mudamos de cena e vemos Akura e sua família, muito provavelmente seu pai, sua mãe e o seu irmão mais velho. Eu não tenho certeza porque o mangá ainda não falou, mas eu tenho quase certeza que é seu pai, seu irmão mais velho e sua mãe. Eles estão indo para o cemitério prestar homenagem, um ritual de passagem da sua irmã. Eu consigo perceber que o Akura, ele emocionalmente por dentro, lá na sala do psicólogo, ele sente a dor da morte da sua irmã, mas no exterior nós percebemos que ele não sente essa dor. Ele é muito extrovertido, ele fica brincando no ritual de passagem da sua irmã. No cemitério ele começa a fazer umas brincadeiras e fica perguntando se ela está achando bom. E um dos seus familiares pergunta o que ele está fazendo lá na hora, e ele diz, não, a minha irmã, ela está gostando disso, ela está gostando muito do que eu estou fazendo, essas brincadeiras que eu estou fazendo, ela está gostando. E é o que eu percebo com o complexo desse personagem. Por dentro ele está morrendo de ódio daquelas pessoas que mataram a sua irmã, mas por fora ele demonstra um total desinteresse por aquilo que está acontecendo naquele exato momento. A família já estão voltando do cemitério e muito provavelmente é o seu irmão mais velho, ou o motorista da família, muito provavelmente, eu acredito que seja o irmão mais velho. Ele pergunta se o Akura ouviu falar que os jovens delinquentes estão para sair da reclusão. E ele diz, sim, eu ouvi algo desse tipo. E o seu possível irmão diz, se você se deparasse com eles na rua, o que é que você faria? Aí o Akura diz, bem, tá chovendo, complication. Bem, se eu encontrasse com um deles ou com eles na rua, eu não poderia chamar um detetive. Aí o seu irmão fala, isso seria bem assustador.
Mas ele diz que isso não é impossível de acontecer. Ele poderia chegar um dia, estar no banheiro de um shopping, por exemplo, e fazer xixi ao lado de um dos assassinos da sua própria irmã. Isso é muito aterrorizante. Isso realmente seria um terror. Imagine, alguém mata a sua irmã e você se encontra com ele na rua. E o que é que você faria? É algo aterrorizante. E ele até brinca, talvez eu jogue cocô nele. Talvez isso afetaria isso emocionalmente a eles. E agora nós chegamos numa parte que nós percebemos que o mangá já está desenvolvendo a linha que quer levar. E o seu irmão, ele diz: alguém tão inteligente como você poderia fazer um crime perfeito que ninguém saberia, certo? Logo Akura pega o celular e percebe que um dos amuletos que ele deu para o senhor Imai dar aos advogados de delinquente para ele distribuir, ele começa já a andar. Ele pega o celular e o seu irmão pergunta se há alguma coisa de errado. E ele pega e diz que nada está errado. Aí agora aparece o nome do seu possível irmão, que é o Mr. Mizumi. E ele chama o Akura quando o Akura já está indo embora e ele diz: ei Akura, você tem a vida inteira pela frente, você pode aproveitar a sua vida como um estudante universitário. Mas é algo tão paradoxal o que ele faz, porque ele acabou de dizer que o Akura era inteligente ao ponto de planejar um crime perfeito. Mas o Akura, ele já tinha planejado um crime perfeito. E ele sai andando na rua, olhando o GPS, para onde o GPS está indo. E ele diz que só vai quando trocar de roupa. E agora o Akura, já trocado de roupa, ele entra num trem e começa a pensar algumas coisas. Ele diz que naquela época o público tinha pena da morte de uma irmã. E aparece no mangá a sua irmã e a idade que ela tinha na época. Ela tinha 14 anos. E o nome dela era Michizuki Saya ou Seiya. Aparecem umas cenas que ele gostava muito da sua irmã. E ele diz que a sua irmã tem a sua gratidão. E ele continua ainda olhando para o celular e vigiando o amuleto que ele deu, que estava em movimento. E ele diz: dos 3 amuletos que ele deu, um começou a se mover para o noroeste esta manhã. Ô chuva abençoada. E o Akura começa a se perguntar que tipo de pessoas mataram a sua irmã, ou que tipo de pessoas agora aquelas pessoas que mataram se tornaram, e ainda o que eles pensam do crime que eles cometeram há 8 anos atrás. Será que eles se arrependeram? Será que eles não se arrependeram? Como será que está a mente dessas 3 pessoas que assassinaram brutalmente a minha irmã? Pensa o Akura. E ele diz que dependendo da resposta que eles derem, ele vai usar as suas próprias mãos para fazerem entender aquilo que eles fizeram brutalmente com a irmã deles. E ele começa a lembrar daquela pessoa que provavelmente é o seu irmão mais velho, do que ele tinha dito, que uma pessoa tão inteligente como ele poderia fazer um crime perfeito contra essas pessoas. E ele entende que não deve deixar vestígios. Ele usa uma roupa diferente, ele usa um boné e ainda usa uma máscara daquelas que os médicos usam para fazer as operações, aquela máscara branca. Ele usa para que ninguém reconheça ele. Por isso que ele tem em mente em fazer um crime perfeito. E o Akura entra em um local onde várias pessoas estão trabalhando em computadores. Ele começa a falar sobre a descrição de um dos delinquentes que mataram a sua irmã. E ele diz que ele pode ter mudado em 8 anos a aparência, mas os seus olhos ele vai conseguir detectar de longe. E nos aparece a foto dos 3 delinquentes junto com os nomes deles. E o primeiro é Akiyama Ryu, o segundo é Baba Knight e o terceiro é Sakamoto Takuya. E o Akura passando no meio daquelas pessoas trabalhando, que possivelmente um dos delinquentes estaria lá porque o amuleto estava acusando naquele local. Ele pensa com ele mesmo, dizendo que os seus crimes não vão ficar impunes, porque esses crimes foram muito deliberados. Passa a primeira cena do acidente da sua irmã. A sua irmã estava andando de bicicleta e ela é atropelada por um carro onde estavam esses 3 delinquentes juvenis. E eles saem do carro e prestam assistência a ela. E ela diz que está bem e eles dizem: não, você não está bem, nós precisamos levar você para um hospital. E os 3 delinquentes, eles tinham na época, 8 anos atrás, exatamente essa idade. O Sakamoto tinha 15 anos, o Baba Knight tinha 16 anos e o Akimaya tinha 16 anos.
E eles começam a insistir, ela diz que não quer ir ao hospital, mas o Akimaya, ele diz, em momentos assim, você deve ir só apenas para ter certeza, e pega ela pela mão e leva ela. E logo estão no carro os 3 delinquentes juvenis e a irmã do Akura, a Saya. E a Saya, ela começa a procurar pelo celular que possivelmente perdeu lá na cena do acidente, e ela pergunta aos jovens se um deles viram o celular dela. E o Akiyama pergunta a ela se ela era da área, e ela responde que sim. E logo ela começa a procurar o seu celular e pergunta aos jovens delinquentes, ou aos jovens naquele momento, se um deles viram o celular dela. E o Akimaya disse, não, nós não vimos, vamos procurar juntos. Nós vemos o carro onde esse carro ele foi roubado antes do acidente. E foi um crime tão deliberado que nós percebemos que Baba Knight é aquele que já tinha a licença para dirigir. Sakamoto seguiu as ordens dos outros dois obedientemente. E durante a viagem do percurso que eles iam levando a Saya para o hospital, a Saya acaba vendo um hospital logo do lado. E ela diz, não, agora mesmo não havia um hospital ali do lado. E ela começa a ficar desesperada, não, eu vi o hospital ali do lado. Mas ele diz, não, você pode estar errada. E o Akimaya acaba dizendo, não era um hospital, você deve ter visto outra coisa, você deve ter visto uma escola. E agora o Akura, seguindo a pista do amuleto pelo GPS, ele acaba encontrando o primeiro delinquente, e ele tem certeza porque ele acaba vendo o amuleto que ele deu para o senhor Imai entregar para o advogado dos delinquentes, para que ele pudesse segui-los pelo GPS. Então galera, essa é a primeira parte do primeiro capítulo desse mangá, Quando a Noite Cai Eu espero que essa parte do capítulo que eu trouxe para vocês tenham deixado vocês na expectativa para saber qual vai ser a conclusão desse arco, dessa parte da história. Então, se você gostou, já vai deixando o like. Se você gostou, compartilha para um amigo que possivelmente vai gostar desse mangá, que isso vai me ajudar bastante a continuar trazendo histórias como essa e continuar essa história que vai ser muito boa. O próximo capítulo, vocês não vão imaginar o que vai acontecer. Vai ter coisas inimagináveis nesse capítulo. Então, nessa parte do capítulo, vamos esperar, e não deixe de dar o like, de comentar o que você achou dessa primeira parte do vídeo. Persente, Motivação Nerd, até a próxima. Fui! O miserável é um gênio!